A Longa Marcha, ou The Long Walk, que está em cartaz agora nos cinemas, é um filme baseado em um livro homônimo e escrito pelo rei do terror, Stephen King, lá em 1979, pelo pseudônimo de Richard Bachman. A história mostra os Estados Unidos de uma realidade paralela, talvez, que venceu uma guerra e agora, a partir dessa vitória, anualmente eles elegem 50 rapazes para participar dessa longa marcha. E o que consiste essa longa marcha? Ela simplesmente não tem uma linha de chegada. O objetivo, ela acaba apenas quando um só rapaz sobrevive. Então você tem que caminhar num pace ali pré-definido por eles e você tem direito a 3 advertências. Você não pode parar para beber água, para amarrar o cadarço, para fazer um xixi, nada. Senão você toma uma advertência. E a partir da 3ª advertência é creu. E essa marcha, ela é televisionada para todo o país, ao vivo para todo o país, para trazer esse sentimento de ufanismo, de glória para aqueles cidadãos. A marcha, obviamente, ela é ali vigiada, e organizada pelo exército e liderada pelo Major, que é interpretado pelo Mark Hamill. Então é ele que dá todas as coordenadas ali desse grandíssimo evento nacional. E o que eu acho muito legal ali no contexto que essa história acontece, como eu falei, é um Estados Unidos numa realidade paralela, distópica, que a gente não sabe muito bem onde a gente está no tempo, mas tudo indica que a gente está um pouquinho mais para trás, de repente, aonde realmente foi escrita a história, lá na década de 80, de 70 e poucos, e que foi muito inspirada, um evento que inspirou o Stephen King foi a Guerra do Vietnã, e os meninos que eram draftados para participar, enfim, da guerra. Ele traz um pouco disso para cá. Só que uma coisa que chama minha atenção é que eles falam que eles se inscrevem, mas que meio que deixa ali no ar que eles se inscrevem, mas que é meio obrigatório, porque tem essa seleção onde eles são sorteados. Então fica muito essa coisa de esse sentimento de guerra do Vietnã mesmo, que eles estão indo ali pro campo de batalha. E ao longo do filme, eu me peguei pensando muito em Jogos Vorazes, porque em Jogos Vorazes você tem aquele sorteio onde cada distrito leva 2 representantes para os jogos, e a Katniss se voluntaria as a tribute para ir no lugar da irmã dela. E eu fiquei com essa sensação, ainda mais dessa coisa do tem o sorteio, cada jovem ali representa um estado dos Estados Unidos, então fica muito essa coisa de Jogos Vorazes. Ao longo da história, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente torce para que... Eu até comentei com meu marido, eu queria que eles 2 ganhassem, como se fosse uma coisa meio Katniss e Peeta. Então esse universo Hunger Games, ele fica muito latente. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que o diretor, Francis Lawrence, desse filme, também dirigiu Jogos Vorazes em Chamas, A Esperança Parte 1 e Parte 2, ele só não dirigiu o primeiro. E eu achei sensacional, porque parece até uma assinatura do diretor, essa coisa dessa distopia mesmo, de jovens indo morrer. Então achei super interessante isso, como ele trouxe, sem ficar uma cópia, obviamente, mas ele traz esse sentimento de medo, porque você fica ali naquela empatia com as pessoas que estão ali, de tipo, essa coisa, mas gente, só vai vencer um, como é que vai ser isso? Então achei isso muito legal quando eu descobri que é dirigido pelo mesmo diretor de Jogos Vorazes. Primeira advertência! Continua caminhando. Isso aí. Não para. 1, 2, 3, 4, vem. Não para! Não para! Segunda advertência! Terceira advertência! Tem que ter muita coragem para entrar nessa competição. E esse filme, ele começa e ele termina na marcha. Ele vai do ponto A ao ponto B. Então, assim, se você parar pra pensar, são apenas meninos caminhando. Então eu acho que ele se apoia muito bem no diálogo.
nas histórias que aqueles rapazes trazem, nas histórias de amizade que eles fazem ali, ou de inimizade, nas histórias pessoais, nos embates que ele tem. Tem ação, tem cenas explícitas, né, das mortes lá, né, da galera que vai. Então você tem impacto, mas de modo geral é um filme parado, né, porque é só a galera andando. Só que mesmo assim a gente tem uma história forte, que te prende. Você não vê o tempo passar. Quando você vê, eles já estão no quilômetro 500, você falou, meu Deus! E você fica ali entretido naquela rede de história mesmo que está sendo contada para você. Então eles não se apoiam em ação, em coisas explosivas e que te chamem a atenção. É uma coisa contida, mas que a beleza, ela tá toda ali naquelas 2 linhas da estrada. E como eu falei lá atrás que a gente torce pro Peeta e pra Katniss viverem, a gente torce aqui pro Ray e pro Pete viverem, né? Que são a dupla de protagonistas dessa caminhada. E nessa dupla de protagonistas, o Ray é interpretado pelo Cooper Alexander, que é filho do Philip Hoffman, de Jogos Vorazes, inclusive, e o Pete é interpretado pelo David Johnson, assim, maravilhosos os dois. E como eu falei, que é tudo muito apoiado no diálogo e tudo muito apoiado ali na câmera fechada, com eles andando, eles dois fazem um trabalho, assim, magistral. Não apenas eles, a gente tem outros atores muito bons também, todos os meninos são muito bons, mas obviamente o foco tá neles dois e eles entregam, assim, maravilhosamente. É uma coisa, como eu falei assim, muito da emoção. Então você tem medo, dor, desespero, um momento ali de confraternização entre eles, as dores que eles estão sofrendo agora, as dores que eles carregam com eles, as histórias que eles compartilham, a camaradagem ali entre eles, um ajudando o outro, apesar de ser uma competição onde só um vai sair. E assim, maravilhoso. Eles dois entregam atuação, entregam carisma, entregam emoção, entregam tudo, porque se esses dois personagens não funcionam, o filme não acontece. É basicamente isso. E eles vestiram a roupinha dos personagens, entregaram tudo e te fazem sentir sentimentos, assim. Chega no final do filme, você tá ali aos pandarecos de emoção com eles dois. Então, estão de parabéns. Quero muito vê-los em outras produções, principalmente o Pete, que pra mim ele brilha. A gente inicia o filme acompanhando o Ray e a mãe dele no carro, indo pra essa longa marcha. Inclusive, Judy Greer, maravilhosa como a mãe desse personagem. Então dá a entender que ele é o protagonista. Só que logo depois chega o Pete e você entende que não, que esse pódio ele é dividido, porque eles dois são uma balança, assim, na hora de carregar o filme. Eu acho o ator que faz o Pete, o David Johnson, mais carismático, mas talvez porque o personagem dele pedisse isso. O Ray, ele é um pouco mais contido, ele tem ali uma história pessoal e tudo mais, não que o Pete também não tenha, mas eu acho que o personagem do Pete ele era um pouco mais alegre, então isso transpareceu muito na atuação do David. E olha, nota 1000, eles arrasaram, assim. E esse é um filme forte, pesado, você sai, assim, meio do cinema. Mas é uma história que foi escrita em 79. Você pensa, uau, nossa, como mudou o mundo, não é mesmo? E aí você fica, será que esse sentimento que levou o Stephen King a escrever esse livro não tá sendo, de repente, um pouquinho mais atual do que a gente imagina? Então fica aí a reflexão desse filme. É pesado, é denso, mas, na minha opinião, vale a pena você sair da sua casa e ir lá no cinema assistir. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo e toda semana eu venho aqui falar de algum filme ou de alguma série. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o seu like também, que ajuda bastante. Um super beijo e até semana que vem.